Olá, o objetivo da nossa aula de hoje é entender a voz verbal. Nós temos a voz ativa, a voz passiva e temos voz reflexiva. Conteúdo certo em qualquer prova de concurso, seja quem for a organizadora. E no segundo momento nós vamos também ver como podemos entender a escrita de algumas palavras que são cobradas também normalmente em provas de concurso. Por isso, iremos estudar vozes verbais e escrita correta das palavras. No primeiro momento, vamos ver vozes verbais. Nós temos aí a voz verbal chamada ativa, situação em que o sujeito é o agente, é ele quem pratica a ação verbal. Temos a voz passiva, momento em que o sujeito é o termo da oração que sofre ação verbal, por isso ele é chamado também de termo paciente da oração. E vamos ver a voz reflexiva, que é a situação em que o sujeito pratica, é termo agente, e sofre ação verbal, termo paciente. Vamos começar estudando então a voz ativa e a voz passiva. Por que essas duas juntas? Porque exatamente uma depende do termo da outra. Vamos trabalhar em cima da sintaxe, porque é ela quem vai dar toda a orientação para nós. Repare que para fazer uma prova de concurso, hoje eu preciso trabalhar com o quê? Com raciocínio. Eu preciso ter organização. Veja esse primeiro exemplo. Ele vendeu o carro da família. Procuremos o verbo, que é o nosso ponto de partida. Vendeu. Entra alguém aí na sua sala de estudo e fala para você, eu vendi. Você fala, vendeu o quê? A pergunta o que e quem após o verbo indica que o verbo é transitivo direto. No segundo momento, a gente procura o sujeito da oração. Quem vendeu o carro da família? Resposta, ele. A resposta à pergunta antes do verbo me indica o sujeito. Ele, portanto, é o sujeito. E ele vendeu o quê? O carro da família. Então, o carro da família é o complemento do verbo vender, que é transitivo direto. Portanto, exerce a função sintática de objeto direto. Reparem que nessa oração, o sujeito ele é o termo agente. É o termo que pratica a ação verbal. Ele vendeu. E quando o sujeito pratica a ação verbal, eu terei então voz ativa. Repare agora, eu tenho um objeto direto aí, não tenho? Eu pego esse objeto direto, coloco para o lado de cá. Veja que o período que nós montamos foi o carro da família foi vendido. Então eu trouxe para o lado de cá o quê? O carro da família. E peguei o verbo vender. Ele vendeu. Que tempo que é vendeu? Eu tenho que saber o tempo desse verbo para poder montar bem a voz passiva. Então vejam, peguei o carro da família, que é o objeto direto, coloquei para o lado de cá e peguei o verbo vender. Ele vendeu. Que tempo que é vendeu? Normalmente todo mundo responde, ai, que é passado. Passado não é tempo verbal. Passado, para vocês terem uma ideia, nós temos 4. Pretérito imperfeito no subjuntivo, pretérito perfeito no indicativo, pretérito imperfeito no indicativo e pretérito mais que perfeito. Se esse verbo fosse pretérito mais que perfeito, seria eu vendera, tu venderas, ele vendera. Não é. Se fosse pretérito imperfeito, seria eu vendia, tu vendias, ele vendia. Não é. Se fosse pretérito imperfeito no subjuntivo, seria se eu vendesse, se tu vendesse, se ele vendesse. Não é. Como é vendeu? Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Eu já sei que é pretérito perfeito. Então o que eu vou fazer? Eu tenho aí escrito o carro da família. O que eu faço? Pego o verbo ser no pretérito perfeito. E como é o verbo ser no pretérito perfeito? Eu sei, teacher, eu fui. Você tem razão. Mas suponhamos que eu falasse, eu fui a São Paulo. Daí não era o verbo ser, era o verbo ir. Mas eu posso falar, eu fui atleta. Daí é verbo ser. Então repare, muito cuidado nisso, porque o verbo ser, né, no pretérito perfeito, é igual ao verbo ir no pretérito perfeito. Em outros tempos também, em alguns outros tempos. Mas muito cuidado. Então, se eu fui a São Paulo, é verbo ir.
Se eu fui atleta, é verbo ser. Então eu pego o verbo ser e faço concordar com o carro da família. Eu fui, tu foste, ele foi. O carro da família foi. Pego o verbo vender lá da voz ativa, coloco no particípio. Foi vendido. Pego o sujeito da voz ativa, coloco para o lado de cá, regido de preposição por. Então, o carro da família foi vendido por ele. Agora eu faço a pergunta antes do verbo. O que foi vendido por ele? O carro da família. Então, o carro da família é o sujeito. Reparem que agora, o carro da família, que é o sujeito da oração, sofre ação verbal. Se ele sofre ação verbal, eu tenho, portanto, uma oração na voz passiva. Quando o sujeito pratica ação verbal, eu tenho voz ativa. Quando o sujeito sofre ação verbal, eu tenho voz passiva. Olhem só, o objeto direto da ativa virou o sujeito da passiva. E o sujeito da voz ativa virou agente da passiva na passiva. Então, na voz ativa, o termo agente é o sujeito. Na voz passiva, o termo agente é chamado de agente da passiva. Muito atentos a isso. Então observe que quando eu passo uma oração para a voz passiva, parte importante desse entendimento, o objeto direto vira sujeito. Sempre que o objeto direto virar sujeito, eu tenho uma oração na voz passiva. Repare que quando eu passei essa oração para a voz passiva, eu contei com o auxílio do verbo ser. Isso quer dizer que eu tenho uma oração chamada voz passiva analítica. A montagem da voz passiva analítica conta com o auxílio do verbo ser. Muito bem, olhem agora. Vendeu-se o carro da família. Repare que o verbo vender é transitivo direto. Vendeu o quê? E todo verbo transitivo direto tem o quê? Objeto direto. Ocorre que eu coloquei a palavra ser. Aí está escrito, vendeu-se o carro da família. E quando tem o verbo transitivo direto mais a palavra ser, o que acontece? O objeto direto vira sujeito. Então, olha lá, verbo transitivo direto mais a palavra ser, o objeto direto vira sujeito. Mas olhe nos dois exemplos acima. O carro da família não era objeto direto? E quando eu passei para a voz passiva, o objeto direto não virou sujeito? Então, nessa frase, verbo transitivo direto mais ser, o objeto direto vira sujeito. Quer dizer que eu tenho uma oração na voz passiva. Só que agora eu não tenho o auxílio do verbo ser, eu tenho o auxílio da palavra ser. Por isso que se chama voz passiva sintética. Olha o próximo exemplo. O professor vai explicar as regras. Olha o verbo, explicar, e quem explica, explica o quê? O professor vai explicar o quê? Verbo transitivo direto. Depois que eu analiso o verbo, eu procuro o sujeito. E eu faço a pergunta antes do verbo para achar o sujeito. Quem vai explicar as regras? O professor. O professor vai explicar. Então o professor é o sujeito, está praticando ação verbal. Portanto, mais uma vez, eu tenho uma oração na voz ativa. E o professor vai explicar o quê? As regras. Objeto direto. Sujeito, o professor, pratica ação verbal, voz ativa. Olhem lá, vou pegar o objeto direto. As regras vão ser explicadas pelo professor. Então eu pego as regras, coloco para o lado de cá. Reparem que agora eu tenho uma locução verbal. Vai explicar. Como eu tenho uma locução verbal, eu vou ter que manter a locução verbal. E quando eu passo a oração para a voz passiva analítica, eu acrescento um verbo que é o verbo ser. Como o verbo explicar, que é o principal, está no infinitivo, então vou ter de colocar o verbo auxiliar aqui no infinitivo. Por isso, as regras vão ser explicadas pelo professor. Olhem, mais uma vez o objeto direto vira sujeito, e o sujeito da voz ativa vai virar lá agente da passiva. Prestem atenção, se o objeto direto virou sujeito, e o sujeito sofre ação verbal, eu tenho uma oração na voz passiva. Então as regras vão ser explicadas pelo professor, é a voz passiva, e como eu tenho o auxílio do verbo ser, se chama voz passiva analítica.
Esse exemplo, vão se explicar as regras. Reparem, vão se explicar. Explicar o quê? Verbo transitivo direto. E verbo transitivo direto mais ser, o que acontece? O objeto direto vira sujeito. E se o objeto direto vira sujeito, o que acontece? Eu passo a ter uma oração na voz passiva. Certo? Só que agora eu tenho o auxílio da palavra ser. Por isso se chama voz passiva sintética. Gravado isso. Daqui a pouco nós vamos destrinchar essas coisas aí. Tá? Olhem agora uma outra situação diferente. Então nós vimos a situação em que o sujeito pratica ação verbal, voz ativa. Vimos uma situação em que o sujeito sopra ação verbal, voz passiva. E existe o caso em que o sujeito pratica e sopra ação verbal, a chamada voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito pratica e sopra ação verbal. É o termo, portanto, agente e o termo paciente. Olhem só. O rapaz olhou-se no espelho. Quem olha, olha alguém. Olhou quem? O verbo olhar é transitivo, direto. E quem se olhou no espelho? O rapaz, é o sujeito. E o rapaz olhou quem no espelho? Ele mesmo. Então vejam que o sujeito pratica ação verbal e também sopra. Vejam que esse ser que está aí equivale a ele mesmo. Portanto, ele é o objeto direto. O sujeito pratica e sopra ação verbal, então eu vou ter o quê? Uma voz reflexiva. E esse ser, que funciona também como objeto direto, vai ser o chamado pronome reflexivo. O pronome reflexivo, então, vai equivaler sempre a ele mesmo, ou a si mesmo, ou a eles mesmos. Sujeito pratica e sopra ação verbal, eu tenho uma oração na voz reflexiva. Se o sujeito só pratica ação verbal, eu tenho oração na voz ativa. Se o sujeito sopra ação verbal, eu tenho uma oração na voz passiva. Eu vou colocar alguns exemplos agora em que vamos trabalhar a diferença entre as vozes verbais com a presença da palavra ser, porque eu não posso confundir essa palavra ser. E essa palavra ser cai na ISAF, cai no CESP, cai também na Fundação Carlos Chagas. Aliás, a Fundação Carlos Chagas é batata, vai estar lá, uma questão de voz verbal. No mínimo uma você terá que saber e não pode errar. Então, vamos comigo aí. Olhem só essas frases. Assistiu-se ao filme. Vejam que nessa frase eu tenho um verbo transitivo indireto. Não se esqueça de que é importante fazer a análise do verbo. Assistiu a quê? O verbo assistir no sentido de ver, presenciar, quando eu quero dizer que vi alguma coisa usando o verbo assistir, eu já sei que ele é transitivo indireto. E verbo transitivo indireto tem objeto indireto, concordam comigo? Repare uma coisa, que verbo transitivo indireto é o quê? Preposicionado. Então ele não pode virar sujeito. Por isso o verbo transitivo indireto mais a palavra ser, eu vou ter o quê? Sujeito indeterminado. E o ao filme vai continuar sendo o objeto indireto. O objeto indireto, uma vez objeto indireto, nunca vai mudar. Então, verbo transitivo indireto mais ser, sujeito indeterminado. E a oração, não se esqueça, estará na voz passiva. Porque uma oração para passar para a voz passiva tem que ter um objeto direto para virar sujeito. Esse ser. E o que é o ser, teacher? Só falou do pronome reflexivo. Calma aí, relaxa, uma coisa de cada vez que a gente tem que organizar bem a cabeça. Eu tenho o verbo transitivo indireto mais ser, falei para você, sujeito indeterminado. Não sabe o que é o ser, tira o ser, pô. Esqueça o ser. Daí a frase fica como? Assistiu ao filme. E quem assistiu ao filme? Ele, sujeito oculto. Coloca o ser. O que aconteceu? O sujeito ficou indeterminado. Então quem determinou o sujeito dessa oração? A palavra ser. Por isso ele é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Então o verbo transitivo indireto mais ser, eu tenho sujeito indeterminado. Eu tenho uma oração na voz ativa. E o se é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Ou índice de sujeito indeterminado.
ou pronome de indeterminação do sujeito. É que o CESP vai mudando, normalmente o nome aí. Eu só tenho que saber que tem que indeterminar o sujeito. Respeita-se o próximo, e quem respeita, respeita o quê? Portanto, é verbo transitivo direto. Opa! Verbo transitivo direto tem objeto direto. E verbo transitivo direto mais ser, o que que acontece? O objeto direto vira sujeito. Então, se o objeto direto virou sujeito, eu vou ter o que aí? Uma oração na voz passiva. E o que é o ser, teacher? Tira o ser. Tira o ser. Fica respeita o próximo. Quem respeita o próximo? Ele, sujeito culto. E ele respeita quem? O próximo. E se ele respeita o próximo, tem uma oração na voz ativa. E o próximo é objeto direto. Agora, se eu coloco o ser, o que que acontece? O objeto direto vira sujeito. Se o objeto direto virou sujeito, a oração foi para a voz passiva. Então, quem apassivou essa oração? A palavra ser. Por isso ela é chamada de partícula apassivadora. Ou de pronome apassivador. Cuidado, que a prova do CESP chama também essa oração de voz passiva pronominal. Por que chama de voz passiva pronominal? Porque esse ser é partícula apassivadora. É pronome apassivador. Então, não se esqueça, voz passiva sintética e voz passiva pronominal é tudo a mesma coisa. Vendem-se casas, e quem vende, vende o quê? Verbo transitivo direto. E verbo transitivo direto mais ser, o objeto direto vira sujeito. Se o objeto direto virou sujeito, a oração foi para a voz passiva. Como tem a palavra ser, é passiva, sintética. E o ser? Partícula apassivadora ou pronome apassivador. Então você pode gravar da seguinte forma isso. Verbo transitivo direto, verbo transitivo direto e indireto, mais a palavra ser. O objeto direto vira sujeito, o verbo concorda com ele, é voz passiva sintética e o ser é partícula apassivadora. Se o verbo for transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação mais a palavra ser, sujeito indeterminado, eu tenho uma oração na voz ativa e o ser o que é? Índice de indeterminação do sujeito. Veja uma próxima frase e muita atenção a ela. Lembrou-se dos amigos. Vejam que eu tenho um verbo transitivo indireto. Alguém fala assim para você, eu me lembrei. Você fala, lembrou-se de que? Pergunta com preposição de que, de quem, com quem, por quem, contra quem, em quem. Após o verbo, indica que o verbo é transitivo e indireto. Não é verdade? Daí você falaria, que verbo transitivo e indireto, já sei, ó, sujeito indeterminado. Calma. Vejam que eu não tenho verbo transitivo indireto mais ser aqui. Como não? Está lá, ó. Lembrou-se dos amigos. Como que não é? Não, calma aí. Veja a frase que tem o verbo assistir. Como esse verbo no infinitivo? É assistir. Não tem o ser. Por isso, verbo transitivo indireto mais ser. Mas o verbo aqui abaixo é lembrar-se. Não é verbo transitivo indireto mais ser. É o chamado verbo pronominal. Aquele que a gente conjuga com me, te, se, nos, você. Eu me lembro, tu te lembras, ele se lembra. Nós nos lembramos, vós nos lembrais, eles se lembram de quê? Então esse é o chamado verbo pronominal. Ele já tem o se no nome. Beleza? Tenho que estar atento a isso. Ele é só um verbo transitivo indireto. E olhe como dá. Quem lembrou-se dos amigos? Ele, sujeito oculto. Tanto que eu posso falar, ele lembrou-se dos amigos. Volta ao assistiu-se ao filme. Dá para falar ele assistiu-se ao filme? Não dá. Porque lá é um verbo transitivo indireto, mas ser sujeito indeterminado. Aqui não. Aqui é só um verbo transitivo indireto. Eu posso colocar o ele, sujeito oculto. Oração na voz ativa. Então o que é o ser, teacher? O ser é um pedaço do verbo. É chamado de parte integrante do verbo. Para quem gosta de estudar em gramática, em muitas gramáticas ele aparece como pronome fossilizado. Mas ele é cobrado na prova, quando aparece, como parte integrante do verbo. Posso lhes garantir uma coisa. O ser como partícula passivadora
ou índice de indeterminação do sujeito cai em qualquer prova. Fiquem atentos a isso. Isso é o mais cobrado. Mesmo por causa da concordância verbal. Atentos, portanto, a isso aí. Então, quando o sujeito pratica ação verbal, tem oração na voz ativa. Quando ele sopra a ação verbal, tem oração na voz passiva. Quando ele pratica e sopra a ação verbal, eu tenho uma oração na voz reflexiva. E o C da voz reflexiva é chamado de pronome reflexivo. Vamos falar um pouco de escrita correta das palavras. Ninguém é dicionário ambulante para saber todas as coisas. Não há regra que explique como se escrever uma palavra, qualquer palavra na língua portuguesa, porque muitas vezes como escrever essa palavra depende da origem dessa palavra. Eu teria que estudar etimologia e aprender a matéria de cor e todos os radicais de cor para saber como se escrevem todas as palavras. Uma maneira da gente aprender a escrever as palavras corretamente é lendo e sempre procurando o dicionário para consultar. É a minha maior garantia de acerto. Ocorre que tinha algumas palavras que normalmente não são palavras, mas se convencionou estudar tudo separado. Por exemplo, a palavra porquê cai em qualquer prova de concurso. A palavra porquê. Vejam só, nós temos duas palavras porquê e insistem em ensinar para nós 4. E são só 2. E você deve conhecer as duas muito bem. Por exemplo, a palavra porquê, separado e sem acento. Quando você estuda, se você pegar uma gramática, der uma olhada, você vai ver que essa palavra se estuda, né, no período composto. Se você reparar direitinho, dá uma consultada aí, você vai ver que o porquê junto e sem acento é uma conjunção. É uma conjunção que indica uma explicação, né, quer dizer, introduz a oração coordenada sindética explicativa, ou introduz o quê? Uma causa. A oração subordinada adverbial causal. Isso quer dizer que essa palavra, porquê, ela pode ser substituída por como, pois, por quanto. Então grave isso. Quando puder substituir porquê por pois, como e por quanto, eu já sei. O porquê é junto e sem acento. A outra palavra que existe, porquê, ela se escreve junto e com acento. Por quê? Ela é um substantivo, ela vem acompanhada de artigo ou de pronome, que são determinantes de substantivos. E por ser um substantivo, é uma palavra oxítona terminada em E. E toda palavra oxítona terminada em E tem que ser acentuada, igual a você. Está explicado. Quando ela vier acompanhada de artigo, né, ou de pronome, que são determinantes de substantivo, você já sabe, junto e com acento. Se eu puder substituir por como, pois e por quanto, já sei, junto e sem acento. O resto se escreve separado, gente, porque o resto não é a palavra porquê. É a preposição por, mais o pronome que. Ora a preposição por, mais o pronome interrogativo que. Ora a preposição por, mais o pronome relativo que. Se estiver no início e no meio da frase, separado e sem acento. Se estiver no final, separado e com acento. Olhem só essas frases aí. Vamos trabalhar como exemplo para fixação. Eis as razões por que ele não veio. Reparem que eu posso falar, eis as razões pelas quais ele não veio. É pronome relativo, por isso é separado. Então, quando puder substituir por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, eu tenho a preposição por e o pronome relativo que, por isso tenho que escrever separado e sem acento. Eis as razões por que ele não veio. Ele não veio porque estava doente. Reparem que eu estou indicando a causa dele não ter vindo. Ele não veio pois estava doente. E quando puder substituir por pois, como e por quanto, o porquê, junto e sem acento. É uma conjunção, certo? Saia porque você é um chato. Veja, estou dando uma explicação para que o cara saia. Então é uma oração coordenada sindética explicativa. O porquê é uma conjunção, junto e sem acento. Não sabemos por que ele não resolveu esse problema ainda.
Veja, não está acompanhado de artigo. Não posso substituir por como, pois e por quanto. Então eu já sei que ele é separado. Como está no meio da frase, sem acento. Em todo caso, tente uma coisa. Não sabemos por que motivo ele não resolveu esse problema ainda. Gente, quando puder acrescentar, não é substituir, é acrescentar. Quando eu puder acrescentar a palavra motivo, depois de por quê, ou porque é separado. Se estiver no início, no meio da frase, sem acento. Se estiver no final, com acento. Não sabemos por que motivo ele não resolveu esse problema ainda. Eu posso acrescentar motivo, então é separado. Como está no meio da frase? Sem acento. A briga parou porque a polícia interveio. A briga parou, pois a polícia interveio. Estou indicando a causa da briga ter parado. Por isso, porque é uma conjunção. Junto e sem acento. Esse é o porquê de sua falta. Repare que ele está acompanhado de artigo. Então, porque é um substantivo. Tem que ser escrito junto. E como é uma oxítona terminada em E, tem que ser acentuado. Então, não é uma coisa do outro mundo. É tranquilo, nada que uma boa prática não resolva essa situação. Outra coisa, outra palavra, onde cai em todas as provas. Seja qual for a instituição. E nós temos uma palavra, né, que é a palavra onde. Ensinam para nós duas, como se aonde fosse uma outra palavra. E ainda indica assim, olha, se indicar movimento, é aonde. Se indicar parado, estático, é aonde. Esqueça isso. Isso não ajuda você a pensar, não ajuda você a raciocinar em nada, vai lá fazer uma prova. Os caras sabem que isso existe, esse tipo de macete, daí o que acontece? Fica perdido, não sabe como resolver a questão. Preste atenção. Fácil de resolver isso daí. Eu tenho apenas que observar a regência do verbo. Quando o verbo reger preposição em mais onde, é onde mesmo. Quando o verbo reger preposição a mais onde, é aonde. Quando o verbo reger a preposição por mais onde, é por onde. E quando o verbo reger preposição de mais onde, de onde ou donde. Tanto faz, viu? Fácil, olhe só nos exemplos aí. Não sabemos se ele foi esta manhã, olha o verbo, foi, é o verbo ir. E quem vai? Vai a algum lugar. Vejam que o verbo ir é intransitivo, mas rege a preposição a para o seu adjunto adverbial de lugar. A mais onde? O que dá? Aonde? Não sabemos aonde ele foi esta manhã. Fácil. Olha o próximo. Sabe ele pôs o meu livro? Quem põe alguma coisa em algum lugar. Olha, o verbo vai reger preposição em para o adjunto adverbial. Em mais onde? O que é? Onde? Então, sabe onde ele pôs o meu livro? Chegaremos com essas ideias. Quem chega a cuidado. É errado falar, cheguei em casa cansado ontem, doía tudo. Está errado. É por isso que está doendo tudo, não está sabendo falar. Quem chega a algum lugar. Não existe chegarei. Eu mesmo treino isso todos os dias. Olha que dou aula há 25 anos, 22 anos só para concurso público. Eu tenho que treinar isso, eu sei a dificuldade que é gravar isso. Olha, quem chega a... Sabe como é que eu falo, então? Para não ficar muito feio. Porque é feio, né? A gente não está acostumado. Chega assim, no meio de todas as pessoas. Pô, cheguei a casa cansado ontem. Eu ponho minha. Cheguei a minha casa cansado. Olha como não fica feio. Dá para melhorar, soa melhor aos ouvidos. Porque eu tenho que saber que quem chega mas a palavra onde? É aonde chegaremos com essas ideias. Porque quem chega Ele tem caminhado. Você já viu alguém caminhar parado? Não, todo mundo caminha, né? Se movimentando. E não é porque o verbo indica movimento que eu posso usar a preposição a. Está vendo como você pode ser induzido a erro? Não podemos pensar assim. Quem caminha por algum lugar. E por mais onde é por onde. Por onde ele tem caminhado. E olha outro verbo. Eu admiro Cés Gran Rio, porque ela trabalha esse verbo com uma perfeição legal. Não sei ele anda.
Veja que o verbo andar rege preposição em, comumente. Assim como caminhar rege preposição por. Né? Ninguém anda parado, né? Quem anda, anda em movimento, né? Mas rege preposição em. Como todo mundo aprende por quando o verbo indicar movimento, é aonde? O cara vai quente. Se escrevia o trabalho esse verbo e põe a resposta aonde ainda. O pessoal dança bonitinho. Preste atenção, portanto. Tanto o verbo caminhar quanto o verbo andar podem ser utilizados tanto com a preposição por como com a preposição em. Mas nunca com a preposição a. Então fique esperto nisso. O comum é que numa prova o caminhar se use com por e o andar se use com em. Mas posso trocar sem ter problema nenhum. Então quem anda, anda em algum lugar. Por isso, não sei onde ele anda. E vem esse menino. Quem vem, vem de. De mais onde? Eu posso escrever donde ou de onde. Tanto faz. Só que o de onde fica separado. Certo? Então, de onde vem esse menino? Continuando, mais alguns exemplos, né? Não sei, ele mora. Quem mora, mora em algum lugar. Não sei onde ele mora, porque em mais onde aonde. A festa iremos ser animada. Quem vai, vai a algum lugar. A festa onde iremos ser animada. E ele está. Quem está, está em algum lugar. Então, onde ele está? A cidade deles vem é violenta. Quem vem, vem de algum lugar. Então, a cidade de onde ou de onde eles vêm é violenta. E sabe-se lá onde ele ficou. Porque quem fica, fica em algum lugar. Nós vamos falar de uma outra palavrinha. A palavra mal. São, na verdade, 4 palavras mal. Normalmente nos é ensinado 2 palavras. Não é verdade? Mal com L, que é antônimo de bem, e mal com U, que é antônimo de bom. Ocorre que existem mais 2 palavras mal com L, e que são importantes não só na prova de concurso, mas na produção do seu texto. Então prestem atenção. Olha esse primeiro exemplo. Mal saiu do avião, sentiu-se mal. Eu tenho aqui a palavra mal 2 vezes. Reparem que elas são diferentes. No primeiro caso de mal, eu posso substituir por assim que, logo que, quando. Então, esse mal é uma conjunção, introduz uma oração subordinada adverbial temporal. O chefe me pergunta sobre aquela vírgula depois de avião ali, ó. E vai dizer assim para mim que essa vírgula justifica-se por isolar oração subordinada adverbial deslocada na oração. Como é que eu vou responder? Então, ele é importante. Sempre que o mal equivaler assim que, logo que, quando, eu já sei que ele é mal com L, porque é uma conjunção adverbial temporal. Veja uma próxima oração desse período, sentiu-se mal. Esse mal aí, todo mundo conhece, equivale a bem, certo? Esse é um advérbio de modo. Então também escrevo com L. Ele é um menino mau. Vejam que eu poderia falar, ele é um menino bom. Esse mal também, tranquilo, todo mundo conhece. Esse mal é com U, é um adjetivo. Agora reparem esse mal, o mal que nos persegue. Vejam que ele vem acompanhado de artigo. Ele é um substantivo e pode ir para o plural. Os males que nos perseguem. É importante, portanto, eu entender isso. Quando o mal equivaler assim que, logo que, mal com L. Quando ele equivaler a bem, for antônimo de bem, mal com L. Quando vier acompanhado de artigo, mal com L. E quando ele for antônimo de bom, mal com U. É um adjetivo, certo? Então, reparem aí a próxima palavra. Entre e dentre. Por incrível que pareça, a maioria das palavras, o fato de ela escrever depende de regência. E olha só, os países com pior distribuição de renda está o Brasil. Quem está, está em. Então é entre. Entre os países com pior distribuição de renda está o Brasil. Veja um outro exemplo.
o tempo passava, ele ia ficando mais otimista. Na medida em que, ou à medida que o tempo passava? Prestem atenção. O que eu quero dizer com essa frase? O tempo passava, ele ia ficando mais otimista. A ideia não é de proporção? Então é à medida que. À medida que o tempo passava, ele ia ficando mais otimista. E com crase. Porque é uma locução conjuntiva. Eu poderia falar aí a proporção que. Então, quando à medida que puder ser substituído por a proporção que, já sei que a única escrita é essa. A com crase, medida que. O na medida em que tem um outro sentido. Equivale a porquê, gente. Não se esqueçam disso. O na medida em que é quando puder substituir por porquê. O à medida que é quando for a proporção que. Ficar perturbando, procure outra coisa para fazer. Em vez de e ao invés de. Como funciona essa escrita? Existem os dois também. Em vez de ficar perturbando, procure alguma coisa para fazer. Repare que eu não tenho aí uma oposição falada. Portanto, eu vou usar em vez de. Se eu pegasse essa frase, transformasse, fizesse assim. Ficar perturbando, procure uma outra coisa para fazer, como mandou seu pai. Vejam, então, agora eu determinei a ordem, pus a oposição. Daí tem que ser ao invés de. Mas não tendo a contraposição nem falada e nem escrita, é em vez de. Certo? Vamos ao próximo exemplo. Uma outra palavra, senão. Gente, senão só se escreve separado quando o se for uma conjunção e ou não uma negação. Quer dizer, quando for o se que introduz a oração subordinada adverbial causal, a oração subordinada adverbial condicional, aquele que equivale a caso. Se ela vier, eu também virei. Caso ela não venha, eu também não virei. Então vejam, esse senão só se escreve separado nessa situação. Agora, fora isso, o senão é junto. Mas se eu tiver alguma dúvida ainda, então eu já sei. Quando eu puder substituir por caso contrário, e a não ser, o senão é junto. Nada fazia na vida a não ser apenas dormir. Então senão junto. Nada fazia na vida senão apenas dormir. Se não ficares, também não ficarei. Veja, o caso não fixe, senão separado. Mais uma expressão muito conhecida, acerca de. Cai em qualquer prova de concurso, mas quem adora essa palavra é o CESP e a ESAF. Está sempre lá. Acerca de eu posso escrever com H separado de cerca. Eu posso escrever sem o H separado de cerca. E posso escrever a cerca junto. Se for com H, gente, eu já sei se H indica tempo. Né? Muita gente usa isso comumente no dia a dia. É igual a fazer. Faz cerca de 10 anos. Faz cerca de 10 anos que não o vejo. Então, acerca de A com H. O outro, acerca, o A sem H e separado, indica distância, aproximação, proximidade. Minha colega mora a cerca de 10 quilômetros daqui. Distância, o A separado do cerca sem H. E outro acerca, muito usado, acerca junto, equivale a sobre. Eu posso substituir por sobre, o acerca junto. Né? Então vejam só. Um ano esse cara não dá sossego. Há cerca de um ano. Faz cerca de um ano. A com H separado do cerca. Já falamos acerca desse assunto. Já falamos sobre esse assunto. Então o acerca é junto. Ele saiu há 2 horas. Outra palavra importante. Esse azinho só com H. O A peladinho como veio ao mundo sem nada. E o A com crase na indicação de tempo. O A com H eu já sei, indica tempo passado. Ele saiu há 2 horas, faz 2 horas. Certo? Agora, se eu fosse indicar, por exemplo, distância, ou melhor, tempo futuro, sairemos daqui a pouco.
Veja, eu estou indicando o tempo futuro, então é o apeladinho como vem ao mundo, sem nada. E, se eu quiser indicar o momento da ação, sairemos hoje à noite. Esse A é com crase. Então, quando indico o espaço de tempo que já passou, o A é com H. Quando indico o que vai acontecer ainda, tempo futuro, o A é sem nada. E quando indicar o momento da ação, o A é com H. Palavras importantes colocadas para você, não só por causa da prova objetiva, mas por causa de sua redação também. Portanto, pratique, isso é importante. E bons estudos para você.